Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Ben, eu sou host do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. Hoje vamos mergulhar em uma conversa inspiradora sobre estratégia, transformação e a força da gestão de experiência dentro e fora das organizações. A nossa convidada é a Mariana Rates, certo agora? Certíssimo. Show, uma profissional com uma trajetória muito sólida e plural, passando por instituições como Hospital 9 de Julho, DASA, também Senac, né, numa Uhum. parte mais de educação, e hoje atuando como gerente de experiência, de estratégia e de experiência do cliente na Caixa Vida e Previdência com uma bagagem que transita entre os setores de saúde, educação, serviços financeiros, a Mariana é daquelas pessoas que mostram na prática como conectar a estratégia, cultura e encantamento do cliente de forma real e impactante. Então se prepare aí, que a gente vai falar um pouco dos aprendizados desses diferentes setores, do papel da liderança e os caminhos para construir experiências que realmente importam no final do dia. Então, ajuste o fone, prepara o café aí, que lá vem um papo super legal para a gente explorar aqui. Mariana, seja bem-vinda ao ACX Cash. Que legal, Cris. Obrigada. Fiquei muito contente com o convite. Sou admiradora do seu trabalho aí junto com a comunidade de CX, os eventos, a criação de conteúdo. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito contente. É um prazer estar aqui com você. Não, o prazer é nosso. Obrigado por ter colocado esse evento na tua agenda e com certeza você vai compartilhar vários insights com a comunidade. Vamos Só junto. uma curiosidade, eu estava conversando aqui no background antes, né, com a Mari, e ela falou que ela é gerentóloga. Gerontóloga. Gerontóloga. Eu não sabia o que que era isso, gente. Sem brincadeira, mas explica pra gente o que que é isso. Explico. Bom, o gerontólogo, ele é um profissional formado para olhar para a gestão de serviços para idosos. Legal. Então, como graduação, é um curso que forma gestores de serviços para idosos, dando uma resumida. Então, serviços de saúde, serviços sociais, políticas públicas. Então, é um profissional que enxerga o processo de envelhecimento humano por todas as esferas pelas quais ele passa e que é formado justamente para conseguir gerenciar tudo isso junto com as outras equipes. Então, o curso já existia como pós-graduação, Sim. um fisioterapeuta, um nutricionista que se especializavam no público idoso, então pós-graduação em gerontologia, e eu sou da segunda turma da USP, que Legal. trouxe esse curso para o Brasil como formação. Então, esse olhar sistêmico, esse olhar crítico sobre o envelhecimento humano e sobre a população E a idosa. USP foi a primeira universidade a tracionar esse curso aqui no Brasil. Foi a primeira aqui no Brasil. A gente ainda tem poucas que Aham. trazem o curso como graduação, tanto que não é todo mundo que conhece. Sim. Mas foi eleita na época uma das pioneiras por trazer cursos como esse para a formação da sociedade. E ó que legal. Por que que eu quis comentar sobre essa especialização? A gente está com a nossa pirâmide, né? De envelhecendo, de habitantes envelhecendo cada dia mais. E tem até um termo da nova economia que a gente fala de economia prateada, que Uhum. é o quê? As pessoas elas ficando cada vez mais idosas, com qualidade de vida, e como a gente tracionar soluções para essas pessoas que gerem valor na ponta, né? Então, ter essa visão de gestão nesse sentido faz muito sentido para qualquer tipo de atividade que você faça, né? No final das contas. Perfeito. E hoje em dia a gente tem discutido, na época do curso, quando eu era universitária, a gente já falava muito sobre isso, mas ainda era um discurso muito acadêmico, Sim, que é como que a gente gera autonomia e independência para a pessoa que já passou dos 60 anos. Então, hoje, quando a gente olha para serviços, então tem um estudo da Capgemini que mostra que os idosos, eles querem acessar serviços via autoatendimento. Por que que a gente imagina que uma pessoa idosa, ela vai necessariamente ter alguma dependência ou ela vai querer alguém fazendo algo por ela, quando estudos mostram que
o caminho é o contrário. Ela Por quer ser quê? autônoma ali, Ela né? quer ser autônoma. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão ganhando mais tempo de vida, mas elas estão se atualizando, se aprofundando, conhecendo novas tecnologias. Então, por que que a gente ainda tem essa visão do velhinho dependente que precisa que alguém ajude ele com o Facebook, com o Instagram, quando a realidade já é outra? Então, Exato. a gente discutia isso. Eu sou da turma de 2006, da Aham. USP. Agora a gente tá em 2025 e a gente vê isso se materializando. Tanto que Legal. eu comentei contigo no bastidor que agora, parece que agora, mais do que nunca, a minha formação tem feito sentido Sim. na minha atuação profissional, porque a gente tá olhando para isso acontecendo e tendo que, como companhia, mercado, sociedade, a gente tá preparado para lidar com essa parcela da população que vai ser cada vez maior. Maria, eu acho que você foi visionária, Obrigada. entendeu? Já pensando na sua trajetória aí como profissional, porque eu vejo que independente da área que você atua, isso é um ponto super importante, né? Ter Boa. essa visão. Legal, mas vamos lá. Você tem uma trajetória super rica, passando por instituições como o Hospital 9 de Julho, o próprio Senac na parte mais acadêmica ali, Uhum. a DASA, né? E hoje você está na Caixa Vida e Previdência. Isso. O que te levou a mergulhar no universo de experiência do cliente? Foi uma questão escolha sua própria ou você foi escolhida por CX? Como que foi isso? Eu fui escolhida. Legal. Eu comecei a minha trajetória na área da saúde, Aham. então eu terminei a minha faculdade. Eu exploro bem pouco essa questão da graduação, justamente porque não é todo mundo que conhece. Então eu saí da faculdade, já fui fazer uma pós-graduação em administração hospitalar Legal. e comecei no ambiente de saúde, trabalhando muito fortemente na área da qualidade. Tá. A área da qualidade, em linhas gerais, em várias empresas ela funciona da mesma forma, mas na saúde ela olha totalmente para o bastidor. Então, é uma área que busca garantir com as outras áreas assistenciais, de apoio, que os processos deem certo para garantir a segurança do paciente. Legal. Então, é uma área que está ali com todas as outras áreas, olhando para a parte assistencial, olhando para a parte administrativa, para garantir que o cuidado seja entregue de uma forma segura e que os pacientes, quando cheguem ao serviço de saúde, tenham, se não todos os seus problemas resolvidos, mas que não saiam com nenhum dano ali Uhum. decorrente do processo assistencial. E eu trabalhei mais de 10 anos com isso. Sempre fui apaixonada pelo mercado de saúde, justamente por saber que esse bastidor é tão complexo, envolve tanta gente, tantas formações, tecnologias e tudo mais. E trabalhei dos dois lados, da área de quem estava no lado de quem estava prestando o serviço, Uhum. quanto do lado de quem estava auditando esses serviços para garantir qualidade. Então, assim, fiquei mais de 10 anos com esse foco. Até que eu recebi um convite para estruturar uma área, apoiar a estruturação de uma área, e eu fui escolhida porque eu conhecia de processos de saúde. Então, esse foi o briefing que eu tive ali de, olha, você é a pessoa que a gente pensou, porque você conhece muito de saúde, conhece de processos e vai ajudar a gente na construção dessa área. O que Legal. que eu imaginava? Que era uma área que ia olhar para a performance desses processos, não tanto com o viés de qualidade e segurança, mas com o viés de melhoria contínua, entregas ali de valor para o paciente. Aí que eu cheguei na área de CX, porque eu descobri que eu estava montando uma área que ia falar de jornada do cliente, Uhum. que ia trabalhar com o impacto que o cliente percebe e não com o que a gente estava desenhando no bastidor. E aí isso foi uma virada de chave na minha vida, porque tudo que eu sabia de saúde era muito relevante, fez parte ali da minha construção, mas eu precisava converter isso para como o paciente estava enxergando. Legal. E aí a gente criou essa área e assim virou uma área de experiência do cliente. Antes ela chamava métricas e performance, então por isso Isso é também em qual? foi na DASA. Na DASA. Na Legal. DASA. E o desafio de a DASA já estava configurada como um grande ecossistema de saúde, Uhum. então com a parte de hospitais, laboratórios, medicina de cuidados integrados ali domiciliar e também olhando para a parte de telesaúde. Uhum. Como é que a gente monta, estrutura e experiência do cliente nesse ecossistema? Sim. E o que eu percebi era isso. A nossa maior dificuldade era falar para os profissionais da saúde que eles estavam fazendo tudo certo no bastidor, só que o cliente não estava percebendo isso. E aí eu comecei a desenvolver isso dentro da DASA, junto com um time incrível que ali a gente olhava para, a gente tinha a visão de ecossistema, mas a gente tinha times de experiência
no polo hospital, no polo diagnóstico, Legal. então conectar tudo isso. E aí, trabalhando com o CX, eu tive a oportunidade de migrar de mercado. E o meu entendimento, Cris, eu ainda continuo com essa visão, mas agora um pouco mais adaptada, é que a experiência do cliente, ela é experiência, não importa o setor. Exato. E aí fui para o mercado de seguros e previdência privada. O que eu descobri é que dá para ser tão complexo quanto na saúde o mercado financeiro. Então, Muito bom. agora, há 2 anos, estou na Caixa Vida e Previdência, Aham. desenvolvendo aí com o time de experiência, com o time de estratégia de clientes, mecanismos para que a gente consiga olhar para essa visão de cliente de uma forma que construa esse relacionamento, que traga essa melhoria, e venho, então, aprimorando essas práticas desde então. Mas o que eu falo é que eu vim de uma área que olhava para a experiência quando ninguém estava olhando, porque quando a gente fala de segurança do paciente, a gente está falando de experiência também, só Total. que por outra ótica. Exato. Agora é muito mais claro, então a gente fala do impacto, a gente fala da percepção de valor, a gente fala do que o cliente avalia como positivo ou negativo do que a gente entrega para ele, mas lá no bastidor a gente já tinha essa preocupação e agora isso só vem se desenvolvendo cada vez mais com esse viés de experiência, com esse foco no cliente. O que eu acho muito rico da disciplina de gestão de experiência é que, por mais que você entenda dos frameworks e tudo Uhum, mais, a partir do momento que você entra num outro setor, ou até mesmo no mesmo setor, mas em outra empresa, perfeito. são realidades totalmente diferentes, porque vai depender de qual é o tom de como aquela empresa ela quer se comunicar, Excelente. qual é o entendimento dos consumidores, clientes ou os atores que estão participando daquele ecossistema, seja parceiro, seja Uhum. colaborador, seja todo mundo. Então, o desafio nunca termina, né? Porque Ainda bem, e é né? muito legal isso, né? Porque dá aquela sensação de querer fazer mais e querer fazer melhor, né? E, pô, é muito legal ter essa visão de setores. O que eu queria entender de você é quais aprendizados você teve nesses diferentes setores aí, tanto na saúde como na educação, que por mais que você atuou numa questão mais acadêmica lá, mas Uhum, isso eu acho que te ajuda demais também quando a gente fala de sim. gestão de experiência numa questão de fortalecimento de cultura, né, de Uhum, como você passar a melhor mensagem ali, e também no serviço financeiro. Quais aprendizados você poderia trazer para a gente que foram marcantes ali para você? legal. Um paralelo que eu gosto de fazer é, assim, acho que a parte de educação ela permeia os dois setores. Sim, Quem trabalha com CX precisa saber treinar, precisa saber comunicar para gerar esse engajamento que a gente precisa aí no dia a dia com as outras áreas. sim, Mas quando eu comparo setor de saúde com o setor financeiro, por mais que eles sejam muito distintos na essência, eles têm muitas similaridades na complexidade. Então, nos dois e o que o que fica de aprendizado é como lidar com isso no dia a dia, né? Então, os dois setores envolvem etapas complexas na jornada do cliente. Então, na saúde, quando você vai buscar um atendimento, não necessariamente você sabe tudo o que te espera, sim, porque você vai passar por várias etapas de avaliação, você vai receber um diagnóstico que não necessariamente você vai estar esperando por ele. Então, são muitas etapas em que o cliente precisa ser assistido. No mercado financeiro, e aí vou trazer para minha realidade de seguros e previdência, porque são produtos de longo prazo, sim, o cliente precisa entender todas as etapas que estão envolvidas naquela decisão. Então, qual é a melhor plano de previdência para ele, por que que ele tem que fazer aquele seguro, quem que ele deixa coberto, o que está envolvido, o que, que não está. Então, etapas muito complexas fazem desses dois setores aí bastante parecidos nesse sentido. O outro ponto é, os dois têm mecanismos de segurança que são vistos como atrito pelo cliente. ah, sim. Então, na saúde, você vai num serviço hospitalar, o profissional precisa conferir seu nome completo e data de nascimento cada vez que ele for fazer alguma coisa com Algum você. procedimento. Algum procedimento, algum exame, alguma medicação. O cliente nem sempre enxerga isso como uma segurança, enxerga isso como uma encheção de saco. Aham, Eu já falei, por que que tá perguntando de novo? Não tem esse entendimento de que aquilo é para segurança dele, para que eu sim, não te aplique uma medicação errada, para que eu não coloque você num procedimento que você não deveria estar.
No mercado financeiro, a gente precisa confirmar dados antes das transações, checagem de biometria, a validação de que você é você mesmo, de que é você que está pedindo aquele resgate, de que é você que está indicando aquele beneficiário. Então, como que a gente faz essa orquestração para que esses mecanismos de segurança não sejam vistos como atrito? E se forem, como que a gente minimiza essa percepção ruim do cliente? Opa, deixa eu... Desculpa, tá? Imagina, Ainda bem que não é imagina. ao vivo, é gravado. Mas agora eu tenho que andar com umas pastilhas, cara. Porque, nossa, Desligou o ar? se possível, se tudo bem com você. Tranquilo, tranquilo. Comecei ontem com essa tosse e ela tá... Mas é resfriado ou você tá com alguma Não, rinite? eu acho que é mais rinite mesmo. Ontem eu mexi com poeira e eu acho que atacou um pouquinho. Nossa, tava ótima a sua resposta. Imagina. Perdão. Me dá uma agonia, porque fica controlando. Não, e não dá pra segurar a Parece tosse, que né? parece que tem um anãozinho fazendo cócega com a pena, assim, ó. Sim. Mas vamos lá. Peraí, só um instante. Tá. Da onde você quer que eu gente. volte? Você já respondeu super bem aqui. Tem só um terceiro ponto pra falar dessa resposta, eu acho que eu posso puxar desse. Já pode puxar Ó. desse, porque aí a gente... Deixa eu só dar uma... Beijo. Deixa eu lembrar, eu vou fazer uma conexão aqui do assunto que você falou da segurança. Uhum. Legal. Aí você pode falar, Pode voltar? do terceiro ponto. Podemos? Claro. E o terceiro ponto de convergência aí entre esses dois setores é a necessidade constante de acompanhamento e de entrega de informação. Legal. Então, considerando essa complexidade de jornada, esses mecanismos que podem ser enxergados pelo cliente como atrito, como que a empresa, tanto na saúde quanto no mercado financeiro, se posiciona para estar presente ali no momento de dúvidas, se antecipa às necessidades do cliente. Então, quando você está num serviço de saúde, você precisa esperar. O que você está esperando? Por Exato. que você está esperando? Essa espera, ela ganha muito mais sentido quando você sabe que é porque o exame que você fez precisa de um especialista laudando aquilo. Isso não Exato. dá para ser feito em 30 segundos. No mercado financeiro, o tempo da sua previdência render, de você conseguir construir uma reserva financeira, ou até o tempo da mudança de precificação do seu seguro conforme a sua idade, tudo isso precisa ser informado para o cliente e ao menor sinal de necessidade que ele tenha, a empresa tem que estar ali. Exato. E no longo prazo isso é mais difícil de manter, né, Cris? Exatamente. Porque você tá o tempo todo observando o comportamento da sua carteira, observando o perfil do seu cliente, para entender quando que você tem que se antecipar, quando que ele precisa se sentir confortável para buscar esse apoio. Então eu entendo que esses dois mercados, eles têm, apesar de todas as suas diferenças, essas similaridades que para quem trabalha com experiência acaba aproveitando ali alguns dos aprendizados entre um e outro. E desse terceiro ponto, eu resumiria com clareza, você trazer clareza para o processo, né? Perfeito. E principalmente para uma relação de longo prazo, uma complexidade aí é a quantidade de clientes, o volume de clientes que você tem, que aí Sim. você tem que atrelar a tecnologia como habilitador, mas não é comunicar uma coisa para todo mundo, né? Você Exatamente. tem que comunicar de acordo à persona lá que você está trabalhando e Perfeito. levar. Aí a gente entra na questão de hiperpersonalização. Ou, Uhum. vamos falar de hiper, né? Eu acho, assim, até a personalização para uma hiperpersonalização, né? E Excelente. um ponto legal que você comentou sobre a questão de segurança me lembrou no meetup que a gente fez lá em Viracopos. Olha como que é, né? Uhum. A gente falou de área financeira, área de saúde e agora a gente falando de aviação. Perfeito. E um dos pontos que eles levantaram é, como
como a gente tracionar uma boa experiência, mas sem abrir mão da segurança, porque a segurança faz parte de uma boa experiência. Excelente. Então, às vezes, os nossos clientes não entendem que a viagem, ela começa a partir do momento que ele está entrando no aeroporto. Uhum. E aí tem aquele momento, né, do raio-x, de tirar e tudo mais. Uhum. Às vezes tirar os itens, né, que você está vestindo, ou até fazer uma inspeção na sua bolsa, na sua mala. Só que aquilo não é um infortúnio, mas na verdade é uma possibilidade de gerar uma boa experiência ainda melhor para você, Excelente. né? Então, e eles falaram, né? A gente precisa comunicar que isso é importante, porque Uhum. ao final das contas, a experiência, ela, se ela começar bem ali, possivelmente ela tem uma boa probabilidade de terminar bem também, Uhum. né? Então, eu acho que um dos assuntos que a gente sempre vem falando é para gerar uma boa experiência, você precisa estar seguro ali, né? Excelente. Muito legal. A gente fez um trabalho de pronto-socorro em que a gente orientava a equipe exatamente isso, porque quem está no front, equipe de enfermagem, equipe de recepção, normalmente é quem recebe ali a quantidade de reclamação do cliente não entendendo por que Sim. que ele está esperando tanto. É inadmissível para um cliente pensar que ele vai ficar mais de 1 hora num pronto-socorro. Então, nesse trabalho que a gente fez, o que a gente falava para a equipe é: quando você for atender o cliente, fala para ele qual é a próxima etapa e fala o porquê que ele precisa esperar. Então, você fez uma triagem, você foi classificado como um cliente não urgente. Por que que você vai esperar, Cris? Você vai esperar porque você vai fazer um cadastro e porque tem outras pessoas com dor aguda ou mais Uhum. urgentes do que você que vão passar na sua frente sim e que chegaram depois de você. Uhum. Só que o cliente está sabendo. Claro que quando é com a gente, o nosso caso é sempre o mais grave, Aham. né? É difícil também calibrar essa percepção, mas a gente ia muito numa linha de fala qual é a próxima etapa e fala o porquê que ele vai Uhum. esperar. Porque quando for com ele, a situação em que ele tiver com a dor aguda, ele vai preferir que alguém espere para ele passar na frente. Com certeza. Então a gente começa a educar também, Sim. a ensinar o porquê que a jornada é daquele jeito. Que numa jornada de pronto-socorro, que tá todo mundo desesperado, com dor, passando mal, querendo ser atendido logo, o saber o que vai acontecer depois é fundamental para o cliente entender ali o contexto que ele tá, o porquê que ele tá esperando, e aí sim, se ele considera que ele tá esperando demais, ele ir buscar uma orientação, se não esqueceram ele na jornada, se ele não tá perdido ali, mas já tendo essa condição de avaliar se ele tá esperando demais ou se ele tá esperando o tempo razoável ali do processo. Pô, excelente. Trazer clareza mesmo, né? Uhum. Faz muito sentido. E como você define na prática o papel da área de experiência do cliente dentro das organizações hoje? Eu adoro essa pergunta, porque no meu entendimento, CX tem que estar junto da mesa na decisão do negócio. Legal. Então, uma área de experiência estratégica, que é o que a gente tem buscado formar aí, quando a gente traz conteúdo, engaja os times, a ideia é que a gente consiga chegar nesse resultado CX tem que estar junto com áreas financeiras, com áreas de operação, ajudando a calibrar o que vai ser feito, trazendo a ótica do cliente. Então, muito mais do que uma área que se resume a desenho de jornada, elaboração de pesquisa, medição de NPS, é a gente ser o farol ali da companhia do que precisa ser feito e o que vai mudar ponteiro. Então, se eu tenho uma dor do cliente e eu tenho, sei lá, um indicador mostrando evasão, mostrando taxa de permanência baixa, altos níveis de cancelamento, o meu entendimento é que a área de CX que tem que mostrar por que o cliente está saindo. E que os planos de ação que sejam propostos pela companhia comecem pelo que o cliente está falando. Então, muito mais do que uma área que mostra um indicador, expõe uma dor ali para todo mundo e sai de cena, eu entendo que tem que ser a área que está junto da alta liderança, das outras áreas, discutindo de igual para igual. Excelente. Uma das bandeiras que eu levanto é CX precisa mostrar mudança de ponteiro no indicador. Exatamente. Não dá para só ficar na discussão de. E aí, entendo o que eu vou dizer, mas a gente tem que ter uma cultura de centralidade no cliente. Aí no discurso isso é lindo, na prática a gente não está envolvido em nenhum projeto, a gente não está envolvido em nenhum acompanhamento de resultado, não sabe receita, não sabe entrada de cliente, não sabe saída. Aí não faz sentido. Não Né? faz sentido nenhum.
Então, uma área estratégica eu entendo que tenha que estar conectada com as demais e ser esse guardião da voz do cliente, isso eu acho que é o nosso papel mesmo, não Uhum. importa se o canal que a gente vai medir isso, como que a gente vai medir isso, mas essa voz ela precisa ser usada de maneira negocial, de Uhum. maneira que realmente direcione ali a companhia para resultados que vão gerar valor, de receita, de permanência, de aumento de carteira e nessa linha. Legal. O que a gente tem muito falado na comunidade e atuado na prática, na consultoria, na Rockets, é levantar esse ponto, né? Porque eu vejo nesses 10 anos aí que a gente tem visto o mercado como um todo, a Uhum, evolução, a maturidade e tal, CX antes ele era uma área mais operacional e tática, uhum, né? Que é exatamente isso que você falou. Ah, vamos montar um NPS aqui, vamos fazer tais coisas, vamos fazer jornada e tal. E as empresas que mais tracionam soluções relacionadas à experiência do cliente e traz resultado para a organização são empresas que colocaram o CX de forma estratégica no excelente. negócio. Então, quando a gente pega o planejamento estratégico da empresa e a gente vê o que a empresa está tracionando como metas, como alvos, e a gente inclui a visão, não só inclui a visão como um pilar, mas como um objetivo estratégico da organização também, né? Fica muito mais fácil, até porque a gente cria uma espinha dorsal ali de Uhum, todo o programa de centralidade no cliente, que ele é alinhado com os objetivos estratégicos e metas da excelente. organização. E aí não fica aquela questão subjetiva, né? Ah, estamos medindo por quê, Uhum, né? Estamos medindo para realmente mover o ponteiro da organização lá na ponta. E assim, a gente tira essa subjetividade de CX e a gente traz uma objetividade em resultados no final do dia. excelente. Que na verdade a gente está atuando aqui para trazer resultado, né? Ou seja, fidelização, otimização de processo, melhoria da experiência, branding, entre outras coisas, né? Muito legal você vir com esse pensamento, porque eu acho que mostra também a maturidade, né, de grandes empresas que estão relacionadas a isso. Uhum. Na sua opinião, quais são os maiores erros que as empresas elas cometem quando elas vão estruturar um programa de CX? Tá. Eu entendo e eu já vivi isso em diferentes momentos da minha carreira, estando ou não estando na área de CX, eu conseguia perceber esse tom abstrato do que Sim, é cliente, do que é cultura. Então, o cliente é a coisa mais importante do nosso fica tipo uma negócio. névoa, né? Pra quê? Exato. Né? Por que que ele é o mais Aham, importante? A gente fez um trabalho na Caixa Vida e Previdência, isso eu posso contar porque a gente não está falando de nenhum resultado específico, aham, assim, mas é um trabalho que foi bem interessante, que é de trazer atributos de experiência conforme a realidade das áreas. legal. Então, você que é de uma área que não tem impacto direto, a sua atuação não tem impacto direto, quais são os atributos de experiência que você precisa ficar atento e que são inegociáveis no negócio? Então, erros que eu entendo que as empresas cometem é de trazer esse tom muito abstrato para o Sim, que é experiência do cliente, de não conectar a área de CX com o restante do negócio. sim. Ainda a gente vê isso em muitas empresas, CX entrando na etapa final do projeto. Me fala se o que eu fiz está certo. Aham, Se esse produto vai dar certo, quando deveria ter entrado no começo. E eu acho que essa própria visão que você trouxe, Cris, de não ser visto como uma área estratégica. E em sim. muitos casos não se posicionar como uma área estratégica. Então, parte dos conteúdos que eu compartilho com as pessoas, eles vão nessa linha de saiba como mostrar o resultado do seu trabalho, O valor, o né? valor do seu trabalho. Então, Legal. me incomoda um pouco esse discurso de, é a área dona do NPS. O dono do NPS é a empresa. Exatamente. Todo mundo é dono do NPS. CX normalmente é a área que levanta o número e fala, gente, este aqui é o diagnóstico. Sim. Mas também não é, em muitos casos, não é uma área que vai atrás das outras áreas para saber o que está sendo feito. Então fica com essa visão distante de, ó, estou dando um diagnóstico para vocês, mas cadê CX lá, junto com o time de operações, junto com o time do financeiro, de vendas, porque a experiência do cliente ela começa quando ele percebeu uma necessidade que a sua empresa pode atender
Então, erros nessa linha de se manter distante do negócio, não conhecer em profundidade o que está sendo feito na companhia, tratar o NPS como uma coisa isolada. Eu gosto de um trabalho que a gente já fez, tanto na DAS e agora está tentando fazer também na CVP, que é de conectar os indicadores experiência, operação e negócio. Santo grau. Então, assim, Esse é o como que a santo gente grau. mostra... Vou trazer o exemplo da saúde aqui, Aham. de novo. Tempo de espera, o cliente... Foi estabelecido um SLA de que o cliente tinha que esperar até 1 hora para um primeiro atendimento. Pega os clientes que passaram mais de 1 hora esperando, vai olhar o CSAT, vai olhar o NPS e vai olhar se esse cliente volta Excelente. em até 3 meses. Excelente. Melhor conexão para mostrar. E aí, esse trabalho deixa de ser ali a galerinha do CX, Aham. discutindo experiência, porque a gente sabe a importância. Sim, claro. Leva para alta diretoria e fala, ó, a Mostra gente em tá números, né? perdendo cliente não volta por conta do tempo de espera. Vai ver se o negócio não se resolve ali muito mais rapidamente do que só um time falando. Então, entendo que essa necessidade de posicionamento estratégico, essa falta de posicionamento estratégico ainda é um erro que muitas empresas, muitos times de CX cometem. E aí, assim, sempre uma meia-culpa, né? A empresa fala do devido valor de experiência, mas não empodera esse time para realmente transitar ali entre os diferentes setores, então Sim. tem esse ponto. Mas também CX acomodado ali numa visão de mapeamento de jornada, definição de persona, Sim. persona que não usa para nada, que o restante da companhia não sabe quais são as personas. Atualmente, a gente tem feito um trabalho muito legal, utilizando personas e mostrando qual produto que serve para cada uma Legal. e o comportamento de cada. Aí o negócio começa a ter essa clareza desses ferramentais de CX, Sim. como é que eles são usados. Eu vejo que é normal, dentro da maturidade do mercado, né? Você colocar algo que é meio se tornar um fim. Uhum, Então, NPS um fim, persona um fim, mapeamento de jornada um fim, né? perfeito. Mas na verdade isso é tudo um meio para resolver algo, né? Excelente. Você tem a persona para quê? Para as áreas, elas identificarem qual a melhor solução para aquilo, né? Ou a melhor comunicação, forma de comunicar e tudo mais. Não existe mapeamento de jornada sem a melhoria dela, né? Uhum, E já começa exatamente. por aí. Exatamente. Então, quando a gente tem essa clareza, e outro ponto que eu gostei muito que você falou, é que a área de CX, ou as pessoas que estão tracionando soluções relacionadas a CX, elas precisam ter uma visão do negócio Sim. para entregar valor para o negócio. Que no final das contas, a gente está trabalhando ali para isso. Exato. E como consequência, oferecer uma boa experiência ali na ponta para todos os atores que participam, né? Vamos para o lado da tua experiência prática aqui. Uhum. Você pode compartilhar algum momento de virada na sua carreira em que você percebeu o real impacto da experiência bem desenhada para o cliente? Eu posso comentar, não entrando tanto em detalhes, Claro. num caso. Assim, em linhas gerais, os cases em que CX entrou no planejamento são os que eu vi que Que deu deram os melhores resultado. resultados. Um exemplo que eu gosto muito, depois eu te conto todos os detalhes, Legal. mas que dá para dividir aqui, a gente tinha um produto desenhado já. Tá. Então, a área de produtos veio com uma estruturação dizendo, olha, a gente quer entregar a reformatação desse produto para esse público e a gente está indo com essa proposta. Legal. Valida pra gente se isso faz sentido? Não era o melhor dos caminhos, a gente precisava ter entrado muito antes, mas dava tempo ainda de reestruturar, lapidar se fosse necessário. E a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes que tinham aquele perfil, buscando entender se o que aquele produto oferecia de fato faria sentido. E se não fizesse, o que faria? Uhum. Cris, as respostas vieram totalmente opostas ao que estava sendo desenhado, mas com possibilidade do produto entregar o que estava sendo pedido. Entendi. Quando a gente fez essa apresentação, a gente foi com todos os cuidados, né? Até Claro. porque as pessoas não deixam de envolver porque elas não querem envolver.
é uma série de demandas acontecendo, tem prazos. Muita gente acha que já sabe o que o cliente quer. Isso eu acho que coloca na resposta dos erros lá que as Exato. empresas cometem. Esse é um alto, Eu né? já deduzi o que o cliente quer, porque se Sim. ele reclama de tal coisa, então é porque ele quer outra. Não Sim. necessariamente. Às vezes ele só quer que você melhore esta primeira coisa aqui. Exatamente. E aí a gente conseguiu expor e falou: olha, na linha do que vocês estão seguindo, agrega mais esse serviço, se for possível. O time voltou, avaliou, não era possível acrescentar tudo que os clientes tinham pedido, mas boa parte era, e o produto foi reformatado. Legal. Ele teve uma super aderência na hora da venda. O apelo estava certo, a gente ajudou a refinar o público para o qual estava sendo direcionado. Então, é algo que você entrega que faz sentido, não é vender por vender, não é mudar o produto e ajustar só um selinho ali e falar que mudou o produto. É de fato reformatar para quem você está buscando atingir. Quando a gente viu a taxa de adesão logo no começo das vendas, a gente falou, é isso. Ó, E que aí legal. gera um ciclo super positivo, porque agora quando o produto precisa fazer outros produtos, eles vêm com a gente primeiro, Muito bom. traz a ideia e fala, ó, a gente tá pensando nisso aqui, mas não vem formatado já, não vem engessado, vem numa linha de, a gente pensou em seguir esse caminho. Ajuda a gente a validar se faz sentido ou não. Legal. Então, acho que esse case, ele ilustra bem, porque não é algo complexo de ser feito, é um planejamento que só precisa ser ali um pouco mais ajustado em termos de tempos e movimentos, aonde a gente tem que entrar em que momento, e depois quando a gente mostra o efeito, fala, imagina se você tivesse lançado da forma como você pensou originalmente, não que não fosse ser um sucesso, a gente não Sim. consegue dizer isso, mas entende que não iria atender todas as necessidades, e aí você falar que o produto foi redesenhado, sendo que ele não atende tudo que o público está buscando. Então é um case que eu acho que vale a pena ser citado, porque de fato gerou um valor importante para o Não, nosso e cliente. muito legal porque a gente já vê o resultado disso. Otimização de tempo, de recurso. Uhum. Por mais que você esteja investindo tempo adicional ali no planejamento, mas é bem aquela história que minha avó comentava, né? Antes de você cortar uma árvore, afia O o machado, facão, o machado, né? Da melhor forma possível. Perfeito. Porque senão você vai ficar lá batalhando, batalhando, a árvore não cai. Mas se você estiver bem afiado, você consegue, Uhum. né? E muito legal a questão de tracionar isso com as outras áreas e eles sentiram, né, nesse exemplo prático que, pô, é melhor a gente, até para economia de esforço e de trabalho, já vamos envolver desde o começo, Perfeito. faz muito mais sentido e tem muito mais aderência, né? Pô, legal, muito bom. Excelente. Vamos entrar no tema desafios e transformação. Em ambientes que são altamente regulados, como saúde e finanças, né? Uhum. Como equilibrar a questão do compliance com a inovação na jornada do cliente? Que eu acho que entra meio que no tema que a gente falou de segurança, gente. Não tem como abrir mão da Uhum. segurança, né? E abrir mão das regras não tem como também. Mas como fazer isso de uma forma legal? Na linha do que a gente tem feito, e eu procuro fazer isso desde a minha época de saúde, é trazer compliance jurídico na largada. Legal. Então, a gente tem uma ideia. Sim. A gente quer executar um plano, quer implantar um novo processo, um novo canal, mudar essa etapa da jornada. Chama essas áreas e aí conecta com o que você trouxe do Meetup, do Summit, de Aham. trazer áreas que não são de CX para Legal. discussão de experiência. Legal. Compliance, jurídico, área de riscos, no nosso caso agora financeiro muito crítico, Sim. área de riscos. Traz esse pessoal para discussão, porque eles trazem pra gente o que pode e o que não pode fazer. Então, ao invés de você sair fazendo, e eu gosto muito da linha de testes, pilotos, exercícios, casos de uso pra gente testar antes de sair implantando para uma carteira de milhões de clientes, tá? Legal. Antes do piloto, já traga para que eles avaliem. Do que você fazer um piloto super bem sucedido, na sua visão, que vai gerar um baita impacto na hora de implantar. Alguém fala, mas você olhou a regulação tal, que fala que você não podia ter feito isso? É, Tempo jogado fora, exato. expectativas super frustradas. Então, a minha recomendação seria trazer essas pessoas, esses times, para o planejamento por 2 motivos. Uhum. Primeiro, para já fazer esse levantamento do que pode ou não pode fazer logo no início. Legal. E segundo, para eles também participarem dessa construção de experiência. Excelente. Porque na linha as áreas que não têm um impacto direto no cliente, muitas vezes podem se enxergar como isentas de qualquer efeito. Não, são parte dele.
Então, como que a gente conecta, e áreas que normalmente a gente não escuta falar muito, né? O jurídico envolvido na experiência do cliente, só quando dá problema. Compliance. O compliance, área Aham. de riscos, quando dá problema, a gente vê todo mundo Exato. sendo acionado. Exato. Então, um exercício que tem sido muito positivo é trazê-los para o planejamento. Não precisa necessariamente ser para o D0, mas Sim. antes de colocar a ideia no ar, alinha se tá tudo Validar, certo né? e o que pode seguir. Legal. Não, ótima dica. E até para contextualizar o pessoal, a gente estava falando do All Summit aqui um pouquinho antes da gente começar, porque até como comunidade a gente vê que o desafio do mercado é justamente a gente não falar somente com as áreas que Uhum. estão relacionadas a CX, ou os especialistas, as pessoas que estão liderando essa frente, mas principalmente as outras áreas que participam dessa jornada. Então, putz, exemplo fenomenal que você trouxe aqui, porque não precisa envolver em todo o processo, Uhum. mas aonde elas vão agregar valor ali e principalmente otimizar, né, Uhum. toda essa jornada nossa de construção de uma boa experiência. Legal, E assim como a gente, de clientes, fica frustrado quando a gente vê um projeto sendo lançado que a gente não foi envolvido, com certeza. para essas áreas a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, vai me procurar quando der problema? Aham, Obrigada, né? É. Gostaria de ter participado da decisão desde o início. Então, Excelente. pensando no que você não gosta que faça com você, também não faço com as outras áreas. Mas é um exercício, tá, Cris? Legal, Não vou trazer aqui como, nossa, todas as práticas são excelentes. A gente sempre lembra de envolver todo mundo, porque Sim. em estruturas muito complexas, e muito nessa linha de, cara, vamos testar, só vamos fazer ali para ver se funciona. Às vezes a gente acaba esquecendo de envolver, mas Sim. pensando numa linha de boa prática, o que deveria ser feito, áreas não óbvias também deveriam fazer parte do planejamento desde o início. Faz todo sentido e concordo 100%. E na sua visão, como o CX conecta com a estratégia de negócio de forma tangível e mensurável? A gente já deu uma pincelada aqui, Uhum. mas se você trazer de uma forma um pouco mais prática, como que seria isso, ou até com um exemplo. Tá. Pensando numa visão estratégica, acho que a empresa precisa entender o que que ela quer melhorar Sim, e aonde ela quer chegar. Desses dois diagnósticos, o que que envolve diretamente o comportamento e a experiência dos clientes? Esse entendimento já seria um balizador. legal. A partir disso, a área de experiência entra trazendo esses números, trazendo esses dados. Então, um exemplo, a empresa decidiu que ela quer reduzir churn. Uhum. E aí, aqui a gente não vai entrar na discussão do que as pessoas medem certo ou errado do churn, mas Aham. vamos simplificar para saídas. A Aham. gente quer reduzir o número de cancelamentos. A gente tem uma entrada, a gente mercado, tá? Sim. Dando um exemplo genérico. A gente tem uma entrada de clientes muito forte, muito alta, mas a gente também perde muita gente. O que que CX pode trazer de insights e de direcionamentos do porquê que os clientes estão saindo? Uhum. A partir disso, projetos que sejam estruturados tendo esse diagnóstico como Sim. base. Ao invés de só sair implantando um novo produto ou só sair mudando uma determinada etapa da jornada, é trazer o time de clientes, seja estratégia, seja CX, seja CRM, para de fato contribuir com a visão de comportamento. Legal. O que eu vejo que falta para algumas empresas é entender como que o cliente se comporta e antecipar algumas necessidades dele para poder prover soluções. Excelente. Então, olhando para a parte estratégica, conectaria voz do cliente com os indicadores em que isso está surtindo efeito. Então, se o cliente está insatisfeito com uma determinada situação e quando ele sai, muito provavelmente ele sai conectado com isso, porque eu falo que o cliente dá aviso, né? Aham. Ele responde uma pesquisa falando que não gostou, ninguém faz nada com isso. De repente ele para de responder a pesquisa, mas ele tá ativo com você. Já é um péssimo sinal, porque ele Uhum. respondeu da primeira vez, você não fez nada, na segunda vez não vai ter engajamento. Depois ele só vai embora silenciosamente, sem te dar notícia sobre isso. Então, se é possível conectar essa causa e efeito, trazer isso para o desenvolvimento de projetos. E que os projetos estratégicos, e aí numa linha de menos projetos, mais efetivos, ao invés de sair fazendo várias coisas pulverizadas chamando de estratégia, Exatamente. como que a gente está olhando para 3 pilares que são fundamentais: cliente, processo, porque esse processo precisa dar sustentação para o que a gente quer entregar, e resultado. Legal. A gente montando essa tríade, entendo que seja uma participação aí consistente da área de CX, da área de clientes, na estratégia de uma companhia.
Mari, você falou algo. Gostei de tudo que você falou. Você falou algo que eu identifiquei aqui como uma fricção no mercado hoje, que é a questão de identificar o comportamento do teu cliente. Uhum. Muitas vezes a gente é muito pautado por dados demográficos de público-alvo, Sim. né? Uhum. E hoje eu gosto muito de desmistificar público-alvo de persona, né? Perfeito. Porque quando a gente vai fazer alguma ação específica, dados demográficos, eles são muito importantes, né? Você consegue entender um pouco da segmentação, consegue entender uma visão macro, mas quando a gente está falando de experiência do cliente e compreender melhor os comportamentos, ter uma visão de persona ajuda demais Demais. esse processo, pensando em organizações que têm várias áreas diferentes, que a gente precisa ter uma comunicação uma comunicação e entendimento único, né? Uhum. Então, eu gostei muito quando você falou compreender os comportamentos do cliente, né? Que são poucas empresas que têm essa clareza, Sim. que eu acho que quanto mais claro, mais fácil, né? Para a gente atuar e a gente acessar uma nova experiência que a gente quer produzir ali, mas ter isso claro, esse comportamento eu acho que é fundamental. Eu gosto bastante da metodologia de personas. E como eu comentei aqui anteriormente, dela sendo utilizada na prática. Então, não é só um desenho, uma metodologia, que em muitos casos uma consultoria vem e entrega lá quais são suas personas e isso fica Exato. engavetado. Como utilizar, né? Como É uma utilizar. ferramenta, na realidade, E, e ba- constante. Perfeito. E baseado no comportamento de cada persona, o que que precisa ser feito para cada uma delas. Exatamente. Conectando com o que a gente falou lá no início, uma persona de um público mais velho vai ter comportamentos e necessidades diferentes de uma persona jovem, digitalizada, que está começando uma vida financeira agora, não está pensando em planejamento de longo prazo. Você vai entregar a mesma experiência para as duas, ou você vai se propor a entregar as duas, de alguma forma as duas vão ficar insatisfeitas. Exato. Seja porque em algum ponto ali não atendeu o que de fato precisava. Eu gosto muito quando a gente consegue tangibilizar isso. É um exercício que a gente tem feito dentro da companhia e que tem surtido efeitos muito positivos, mas que eu ainda acho que, como mercado de CX, talvez as empresas precisem entender melhor como aplicar isso na prática. Eu gosto muito de trazer assim, porque eu vejo que na primeira camada tem público-alvo, dados demográficos. Aí, Perfeito. por exemplo, eu sempre trago um exemplo muito prático que as pessoas conseguem compreender isso. Eu trago, não vou lembrar de todos os dados demográficos agora, mas sei lá, um homem acima de 60 Eu anos, adoro essa comparação. que mora na Inglaterra, é Da realeza, casado, é, tem título real, tem título real, tem a questão de morar num castelo, alta tal, renda. alta renda. Aí isso é o quê? Isso é um dado demográfico, Uhum. né? Mas aí você coloca as duas pessoas ali que tem o mesmo dado demográfico. Um é Ray Charles, E o né? outro é o E Ozzy. o outro é o Ozzy. Aí você fala, pô, mas não tem as mesmas necessidades. É Exatamente. aí que entra a persona, porque os Uhum. comportamentos são diferentes. Então, quando a gente consegue entender isso dos nossos clientes, putz, faz muito mais sentido, É, né? Então, às vezes, dentro de um público-alvo, você pode ter, sei lá, umas 3, 4 personas ali. Tá certo que quando a gente clusteriza, né, quando a gente agrupa, às vezes tem as suas nuances ali, mas uhum. fica muito mais fácil para a empresa entregar uma comunicação, Perfeito. uma personalização, uma hiperpersonalização, né? A Tem, gente fala muito de dados, mas eu acho que tem que dar 2 passos atrás e falar, pô, vamos estruturar e construir algo que realmente faça sentido para a gente ter a tecnologia como habilitador para a gente tracionar, né? excelente. Tem um playbook, ele é gringo, tá? Que fala de cultura de centralidade do cliente na prática. Boa. E eu gosto da parte do na Na prática, prática. porque aí Gostamos. a gente sai do discurso de ai, como é lindo, incrível, o cliente ao centro dos nossos negócios, e a gente começa a mostrar o porquê. Exato. E os autores, eles defendem que não dá para você colocar todo mundo no centro. Impossível. Exato. Então, quem são as personas de maior valor para sua empresa? E valor não precisa ser necessariamente o financeiro, mas Sim. quem são as personas que você quer manter,
que talvez o relacionamento seja mais fácil de ser construído, então vale a pena começar por elas, porque não demanda talvez tantos desafios ali. E aí você foca naquilo e vai nelas. E faz Legal. tudo o que tem que ser feito para elas. Ah, mas e o restante dos clientes? Não dá para olhar todo mundo de uma vez só. Então a Sim. gente Vamos prioriza, priorizar, exato. exatamente. Então, personas de maior valor, e aí esse maior valor pode ser uma combinação de fatores que façam sentido para sua empresa. Sim. E aí começa por aquilo. Começou por aquilo, entende o que essas pessoas hoje fazem na sua empresa, como que elas se comportam hoje e como você gostaria que elas se comportassem. Então, hoje elas consomem um determinado produto do seu portfólio, mas para essa persona faria sentido outro produto. Direciona para fazer uma estratégia, então, para que elas migrem para aquele produto. Como eu, empresa, posso agregar mais valor para essa pessoa. Exatamente, Legal. porque se ela não vê valor, ela não fica. Sim, Se ela não fica, é o tempo todo tentando buscar cliente, exato. tentando ali. É a síndrome do balde furado, né? Exatamente. Então, esse playbook eu acho que ele traz muito essa visão de estratégia mesmo, Uhum. mas ele conecta com você entender que cliente que você quer. Que cliente que tem relevância para você em termos de negócio. Porque fazer tudo para todo mundo não dá. Exato. Quando a gente tenta fazer tudo para todo mundo, normalmente é esforço, é retrabalho, é esforço dobrado e nem sempre o resultado vem. Então gera aquela sensação de, tá vendo? Aí, ó, o time da experiência fazendo barulho e gerando zero impacto pro negócio, porque tava atirando para todos os lados. Meu, e essa definição que a gente fala que é o Ideal Customer Profile, né? O ICP, ela é super importante e poucas empresas têm claro isso, viu, gente? O cliente ideal para tua empresa, que não necessariamente é o cara que gasta mais, mas é o mais estratégico ali Perfeito. em curto, médio e longo prazo, né? Então, a partir do momento, olha como o CX tá ligado a resultado de negócio. A partir do momento que a gente tem essa priorização dos públicos que a gente vai trabalhar na organização e que todas as ações que a gente faz vai impactar esse público, seja numa otimização, seja numa retenção, ou seja num share of wallet, né? Que, vamos oferecer um portfólio de serviços aqui que realmente vai gerar valor para ele. Não vamos oferecer naquela faca na caveira, né? Ó, vamos oferecer todo o nosso portfólio, que ele quiser, a gente tá crescendo junto. Mas que gere valor para ele no final das contas, putz, o cara, ele com certeza ele vai querer ficar mais tempo com você, porque você tá gerando valor na vida dele e na experiência dele. Perfeito. Né? Então, tem um trabalho antes até, eu acho que tem alguns hypes no mercado, né? Inteligência artificial aí, que já é uma realidade, os dados e tudo mais, mas eu acho que as empresas, o que eu sinto é que, principalmente no Brasil, tem que dar 2 passos para trás, olhar um cenário mais estratégico, como a gente está falando aqui, para realmente tracionar lá na ponta. E um modelo de gestão que eu enxergo como subestimado no mercado e que pode gerar essa transformação, potencializar essa transformação, é o próprio CRM. Sim. Então, eu digo subestimado porque tem muita empresa que acha que CRM é mandar e-mail marketing. Tem muita empresa que acha que CRM é a plataforma, é o sistema. Então, implantamos o CRM. Quando você vai ver, ele implantou uma plataforma, não tem processo nenhum por trás, não tem estratégia nenhuma por trás. Quando você define com quem que você quer potencializar relacionamento, por quê e para onde você vai direcionar essa persona, é CRM que conecta tudo isso. Exato. É CRM que define como que você fala com essa persona, que monitora se o que você ofereceu de fato teve aceitação, gerou conversão. É CRM que olha e fala, cara, esse tipo de abordagem não tá funcionando com essa persona do Cris aqui, então a gente precisa mudar a estratégia. E hoje eu vejo, inclusive, muitos times de CRM desconectados de time de experiência. Na nossa estrutura, a gente está com os times interligados. Excelente. Mas não necessariamente isso vai ser uma realidade das outras companhias, mas pelo menos precisa trabalhar junto, né? Exato. Pelo menos não dá para CRM ser a área que manda a comunicação, e eu vejo manifestações dos times se sentindo subvalorizados por conta disso, né? Diminuídos ali, reduzidos a uma determinada atividade que faz parte da atuação da área, mas está longe de ser o core do que tem que ser feito. E a gente conseguir, de fato, que CRM traduza o que CX precisa implantar. Então, estratégia define,
CX desenha como tem que ser e CRM põe na prática. Para Cara, mim, essa é a tríade funcional ali. incrível. E a gente nem tinha combinado isso. Você É. está falando, mas ó, a gente, na Rockets, a gente tem uma unidade de negócio que chama Smart Data. Uhum, E o que que ela faz? Ela é gestão estratégica de dados legal. do cliente. Uhum, Então, o que que a gente vê no mercado? É que as empresas, grandes empresas, contratam uma Ferrari ali, e muitas vezes como habilitador, uhum, ótimas soluções, mas muitas vezes elas não têm a noção de como utilizar esses dados. Às vezes não tem uma regra clara do que é cliente ativo e inativo. perfeito. Então, assim, a gente vem com essa unidade justamente para, pô, vamos dar 2 passos atrás, vamos fazer essa, essa, essa diretriz estratégica Uhum, para todo mundo ficar na mesma página e com uma visão matricial, como a gente traciona isso para toda a organização. Porque aí você está habilitado para dirigir uma Ferrari e excelente. utilizar todos os recursos daquela Ferrari. Excelente. Então, eu vejo que isso, as áreas de CRM dentro da organização, elas tem muitas organizações que têm uma área potencial. O Uhum, que que quer dizer isso? Ela tem a potência, mas é mal utilizada. Então, já no passado é potencial, teve potencial. E tem muitas áreas que são potência dentro da organização, que ela gera energia ali para a organização e dados, que assim, uhum, meu, hoje dados se você bem trabalhados, os dados dos clientes bem trabalhados vão gerar informação, gera insight e gera solução no uhum, final, né? excelente. E aí a gente consegue tracionar e aí realmente é uma ação matricial ali de Uhum, CX, porque envolve estratégia, envolve as outras é áreas, isso. dados vêm para suportar de uma maneira estratégica Uhum, também, e aí a gente consegue desempenhar um bom trabalho, né? excelente. E você percebe que CRM está desgovernado quando até o dado da entrada já tá capenga. Exatamente. Então, eu quero uma super ferramenta de CRM. Todo mundo quer. A melhor do mercado, internacional, que faz as melhores entregas. Aham. Você não tem combustível para alimentar essa ferramenta. Exatamente isso. Vai sair com a Ferrari desgovernada, é, batendo em tudo quanto é poste aí no meio do caminho. Sim. Então, é uma área que ela tem uma missão muito nobre de ajudar a companhia a entender o que que ela tem dentro de casa. E Exatamente. depois conseguir trazer recurso, cliente, valor ali com Aham. base no que a gente tem dentro de casa. Porque se a entrada já tá bagunçada, qual a chance Imagina. de você ter um resultado direcionado? Exatamente. Bom, na Smart Data a gente faz exatamente isso. Acabou ficando merchan, Olha hein? aí, ó. Não era nem essa a intenção. Não Mas era. como a gente está falando, eu acho que vale muito, Hum. porque o nosso intuito é ajudar o mercado cada vez E mais, se né? gera valor, né, Cris? É Tem que gerar ser valor. divulgado. Exato. Exatamente. Bom, e como você vê as diferenças na maturidade do uso de dados em empresas e setores diferentes? Assim, eu acho que tem alguns setores que estão usando muito bem os dados. Uhum, Setor financeiro aí, a gente vê Brasil, né? Putz, um dos melhores países que está tracionando uhum, isso, com fintechs, entre outras coisas. Só que em saúde também eu vejo que, cara, cada vez mais o pessoal está utilizando os dados de uma maneira muito inteligente e está trazendo uma camada de serviço muito legal. uhum. Como você vê isso e como isso, a gente até falou um pouquinho aqui, mas como isso impacta o trabalho do CX na ponta? Respondendo de trás para frente, impacta 100%, né? É, Porque quando a gente não tem o direcionador, é muito difícil. Você acaba investindo em estratégias de tentativa e erro. Então, exato. eu não tenho toda a informação, então eu vou por esse caminho. Se der errado, eu já sei que esse caminho não é o que eu deveria ter seguido, mas às vezes gera um desgaste, um dispêndio de esforço ali, que se eu tivesse a informação mais lapidada, teria sido melhor aproveitado. Sim. Em termos de maturidade de dados, eu acho que a gente tem oportunidade em todos os segmentos. Então, o financeiro, ele é muito reconhecido por ter essa atuação forte com dados, sim. A saúde vem se equilibrando em relação a isso, mas hoje em dia, o Cris que vai no hospital de uma determinada rede, se ele muda de prestador
e ele não carrega essa informação com ele, é outro, começa tudo do zero, Uhum. então tem uma fragmentação ali. Um desafio grande para isso, que seria fenomenal ter essa visão integral, né? O SUS tentou o prontuário único do cliente, de que você tivesse as suas informações de saúde no aplicativo. Acabou não evoluindo ali da forma desejada, mas o detentor da informação de saúde é o paciente, então Sim. ele carrega ela para onde ele quiser. Mas a gente ainda está longe de um modelo ideal. Mas eu vejo até setores que são reconhecidos, como a aviação, por exemplo, Aham. a gente vê gaps de dados ali. Vou te dar um exemplo. Sim. Passei por uma situação de overbooking. Primeira vez que eu tinha passado por uma situação do funcionário falar para mim: você não vai embarcar porque não tem espaço no avião. Cara, muito chato. Muito chato. Quem viaja muito vive isso com uma certa frequência. Eu viajo mais ou menos. Era a primeira vez. Tive um super atrito ali, precisava viajar porque era uma viagem de trabalho. No dia seguinte tinha uma reunião super cedo. Não tinha a possibilidade de eu não estar naquele voo que era o último do dia para determinado lugar. Foi super atritado, tal. Depois de muita confusão, consegui embarcar, até porque não estava super lotado da forma como tinha sido falado. Cheguei no meu destino. Quando eu cheguei, qual foi a primeira coisa que chegou no meu celular? Conte pra gente como foi a sua experiência conosco. Precisava ter me perguntado? Eu não sou um cliente que já estava tagueado ali como não vai embarcar? Aham. De duas uma. Ou eu sairia super frustrada porque eu não embarquei, ou eu teria feito o que eu fiz, que foi um show pra conseguir entrar no avião. Aham. Você precisava me perguntar como é que tinha sido a minha experiência? Já tava, assim, sabendo que aquele cliente não embarcou, ou embarcou mediante bastante esforço. Você não vai mandar uma pesquisa igual você manda pra todo Pra mundo. todo mundo, Então, quando eu exato. falo essa questão dos dados, assim, a companhia tinha total condições de saber que eu era uma cliente atritada. Poderia me perguntar Sim, o mas de que eu outra queria de forma. outra forma. Exato. Exatamente. Então tá tão automatizado. Eu sei que a cliente Mariana Hattes embarcou do voo São Paulo para Brasília e chegou no destino, então eu mando uma pesquisa para ela. Só que eu também sei que ela era uma cliente que não estava habilitada para entrar naquele voo. Uhum. Então, tem muitos dados, tem tudo, tem uma tecnologia, tem tudo muito à disposição, mas a gente ainda vê falhas como essa, que gera mais atrito, porque eu já tava com tanta raiva que eu falei: você quer saber como é que foi a minha Então experiência? toma. Eu vou te contar como é que foi a minha experiência. E aí, de fato, você acaba trazendo uma responsabilidade pro cliente de contar que foi ruim, que você Sim. já sabia que foi ruim. É. Então, falando de maturidade de dados, eu acho que a gente tem setores muito desenvolvidos, financeiro, aviação, setores industriais ali também Sim. que trabalham com grandes complexidades também, tem uma parte de dados muito forte, mas sempre tem um gap ali de uma utilização que você traz muito padronizada, que você traz muito em grande escala, e às vezes você acaba esquecendo ou deixando de olhar para situações em que não vai funcionar daquela forma, como é que seus dados se comportam a partir disso. Legal, legal, legal. É bem interessante porque é como você pode trazer uma lupa ali dentro do processo e os dados trazem isso, né? Porque você está vendo a recorrência de alguns casos Uhum, que não são tão legais. Pô, vamos olhar isso com uhum. calma, né? O famoso ciclo PDCA aí que a gente traz, né? Uma árvore de decisão simples. Sim, Se o cliente embarcar sem atrito, manda pesquisa ao término da viagem. Se tiver o menor sinal de atrito, cara, não manda. não manda. Não Pô, manda. Ou manda de outra forma. qual ação que a gente vai tomar em relação a isso, né? Até para Exato. porque aí eu vejo uma baita de uma oportunidade. Uhum, Porque ao mesmo tempo que aconteceu um grande ruído ali para você, se a empresa ela olha não de um olhar automático, mas com um olhar de personalização, de querer realmente entender o que aconteceu e oferecer algo, sei lá, um plus ali para uhum, você uhum. tem pontos, né? Uma série de Sim. coisas, benefícios que Pra compensar, para né? compensar aquela dor, Perfeito. putz, fenomenal. Você fala, pô, aconteceu, no entanto, eu sei que acontecem problemas, no entanto, a empresa está preocupada comigo. Então Exatamente. faz sentido eu manter o Exatamente. relacionamento, né? Até porque o que eu passei é uma experiência corriqueira Sim, no mercado de aviação, sim. né? Então, devem ter Ainda mais agora que tá, né, um negócio incrível, assim, você chega lá em Congonhas, tá um movimento, devem ter práticas estabelecidas para esses clientes. Então, sim, assim, como que a gente potencializa isso?
sei lá, eu nunca trabalhei nesse mercado, é muito fácil falar da casa do outro, É né, quando você tá claro, de fora, mas eu sim. pensaria alguma coisa de nível básico, foi só um overbooking, mas embarcou, conseguiu, o Sim, que que você faz? Nível intermediário, teve algum atrito, perdeu a viagem e tudo mais, e nível hard, que é que a pessoa teve um impacto no trabalho dela por conta ou daquilo, às vezes até uma questão de publicou em família, mídia social. luto, Exato, né? publicou em mídia social, gerou É, aquele barulho, aquela questão de reputação. sim, Então, não é só mandar uma pesquisa de satisfação, nos conte como foi a sua experiência, entendeu? Até porque, para um cliente, talvez nem todo mundo faça essa associação, mas a associação que eu fiz foi: não sabem nem o que aconteceu comigo, você acha que vão dar bola para essa pesquisa? exato, Então, acaba descredibilizando também uma fonte de informação que é riquíssima para quem está dentro do negócio. exatamente. Então, eu acho que essa maturidade aí, ela independentemente do setor, ela tem bastante oportunidade de ser refinada, porque a gente ainda está fazendo muita coisa em larga escala sem olhar para o detalhe. Pro detalhe. Uhum. E Mari, qual conselho você daria para quem está começando agora na área e quer se destacar de alguma forma? Eu diria para buscar conhecimento, saiba do que você está falando. Tem muito profissional na área que confunde métricas e metodologias, então assim, seja especialista naquele assunto. Uhum. E se posicione de forma estratégica no negócio. Recomendo os livros da comunidade Amigo CX. Temos 4 publicados, o quinto esse Ótimos. ano, então Eu sou leitora desses livros e recomendo também. Também. muito legal, porque são livros colaborativos, então vocês conseguem ter uma visão de vários setores, de vários especialistas, e você consegue. Tem referências de outros Uhum, livros também, né? Mas é super importante. E esse é um fator super importante que você está mencionando, porque a gente vê muitas coisas, né? uhum. No mercado. Sim, Então é muito bom se apoiar em profissionais e empresas que têm é, experiência prática, né? perfeito. Vivência, né? E eu já falei isso em outro podcast e reforço aqui. A nossa comunidade é uma comunidade muito generosa. Verdade. Dificilmente você pede para fazer um bench e alguém O fala: pessoal, não, aqui não, não não. pode, Exato. aqui não dá. Os próprios eventos, né, Sim, que a comunidade desenvolve, você é um dos promotores disso, sabe que as pessoas se apoiam. muito. Então, uma dica é: esteja nessas comunidades, converse com essas pessoas. Claro que a forma de estudar sobre, então tem livro, tem evento, tem artigo, tem uma série de coisas, mas na prática, eu brinco que a gente deveria ter nos eventos os cases de fracasso também, Legal. para a gente começar a dividir É o o que deu melhor. errado. O que Aham. deu errado, para uma pessoa que está começando, não ir lá e cometer o mesmo erro, que você já sabe que aquilo está fadado a não funcionar. Então, acho que estar envolvido nessas comunidades, pedir referência, sair do seu mercado e olhar para os outros. Então, a gente fala muito disso. A gente sabe o que o mercado financeiro está fazendo, as empresas que têm previdência, que têm seguro, estão fazendo no mercado. O que o iFood está fazendo? O que a Exato. Amazon está fazendo? Outros segmentos que não tem nada a ver com o nosso, mas que aplicam tecnologia de uma forma bacana, que tem um rastreio de clientes de uma forma legal, que trabalham com mecanismos de segurança também. Então, como que a gente olha para isso? Eu acho que é uma forma de incrementar esse profissional de um jeito que ele fique apto para cumprir com os desafios que uma área de CX impõe ali, que são muitos. Que Excelente. são muitos. Uma das coisas quando a gente faz a curadoria do All Summit, às vezes a gente chama algumas empresas e aí eu vou falar com o líder daquela área, daquela empresa, e ela fala, não, mas eu não tenho um case pronto. Eu falei, ótimo, é isso que a gente precisa. Sim. Porque a maioria das empresas tem um desafio de trazer os melhores resultados ali. Mas o que que a gente quer trazer no All Summit? A prática. Uhum. Tanto o case que deu muito certo, mas também a prática, o case de estou tentando tracionar Perfeito. isso, né? Perfeito. Porque aí fica muito mais perto da realidade de todo mundo que está fazendo Excelente. o negócio acontecer, E né? quando a gente fala de grandes empresas, as pessoas têm muita gente pode ter o entendimento de que sempre tudo é muito fácil de fazer e funciona porque tem tecnologia, porque tem time. Não é. É bem Não desafiador, é. né? Quanto maior a empresa, maior o nível de complexidade, a quantidade de times,
as necessidades ali de integração. Então, muita coisa dá errado no meio do Uhum. caminho. A gente precisa falar disso também. Sim, Claro que ninguém quer ficar contando só o que deu errado, né? Você quer Aham. contar o que deu certo também. Mas essa construção de que talvez você tenha que tentar algumas vezes até dar certo, para quem tá começando, é importante para dar esse tom, de não parecer que. Para mim não deu certo porque eu sou É fórmula inexperiente. de bolo, né? É, Tem que fazer exatamente. desse jeito, vai dar certo. Exato, Mas eu exato. acho que uma palavra que une muito bem com a nossa frente de gestão de experiência é a resiliência, né? Sem dúvida. Demais. Sem dúvida. Acho que com todas as áreas, mas como a gente É, vive isso 24 horas por dia, é muito teste, erro, acerto e vamos para é, frente, né? perfeito. É... Mari, passa rápido, né? Nossa, foi demais. Voa, né? Foi demais. Muito legal. Obrigado por compartilhar aqui seus insights, os seus aprendizados com a comunidade. Eu aprendo todo episódio, eu aprendo alguma coisa Legal. nova. Muito legal. E se você puder deixar uma frase que te move na sua atuação como profissional e como pessoa, qual que seria? Não sei se eu tenho uma frase, mas um mantra que eu Legal, tenho comigo é: eu vou fazer todo mundo ficar apaixonado pelos clientes igual eu sou. legal. Então, eu sempre vou, e aí recomendo que os profissionais façam isso também, porque isso gera efeito. Venda os seus projetos com paixão, mostre por que aqueles clientes são tão importantes, sai desse discurso de o cliente está no centro dos nossos negócios, por que que ele está no centro, qual é a dor dele. Então, algo que todos os dias, quando eu tenho algum desafio profissional pela frente, eu falo, eu não vou desistir, porque eu vou fazer aquela área, aquele líder, aquele profissional ficar tão apaixonado pelo cliente como eu sou, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga implantar aquele projeto, gerar aquela transformação. Se todo mundo tiver realmente essa paixão, esse entendimento do porquê tá fazendo aquilo, e isso, sem dúvida, é um dos pontos que mais me movem para eu continuar na minha jornada, continuar o que eu tô fazendo, é trazer paixão para tudo isso e é convencer as pessoas e fazer elas ficarem apaixonadas também. Posso falar que esse mantra é um dos seus propósitos. Pode falar, sem Então, dúvida. quando a gente liga o propósito às nossas atividades, tudo tem muito mais sentido, galera. Sim. Então, às vezes a gente tá lá no caminho, né? Eu faço ultramaratona, né? Às vezes, Uhum. quando eu tô no meio da ultramaratona, eu falo, puta, por que eu tô aqui no 50K? E por que que eu tô, né? Mas quando você lembra do porquê que você fez e por Uhum. que que você tá fazendo e qual que vai ser o resultado ali, você se conecta ao propósito e Perfeito. você consegue atingir outros níveis de consciência ali, né? Trazendo para uma frase como você pediu, quando você sabe o porquê, justifica qualquer como. Nossa, ó, vai ser o Então, nome do episódio. eu, Legal. eu, é, eu não sou, tô longe de fazer uma outra maratona, mas na intensidade que eu vivo as coisas na minha vida, quando alguma coisa dá errado, eu também fico muito frustrada. E aí eu sinto o baque e falo, Que mas é necessário sentir, porque senão, né, então, assim, eu a gente sinto o não é máquina. baque, choro no banho, volto e falo, não, mas a gente vai conseguir fazer de Legal. outra forma, de outro jeito. Talvez eu não tenha conseguido expressar essa importância, talvez eu precise de mais níveis de convencimento. Não tem problema, a gente vai conseguir. Senhoras e senhores, Mariana aqui. Super obrigado, Mari, Eu que te pela sua agradeço. presença. Quer compartilhar suas redes com o pessoal? Claro, eu tô no LinkedIn como Mariana Hattes MSC. Divulgo os conteúdos lá também, Legal. gosto bastante dessa movimentação do LinkedIn, acho que é uma rede que ajuda muito nessa disseminação de conteúdos, então me sigam por lá também, vai ser um prazer. Maravilha, super obrigado, Eu Mari. que te agradeço pelo convite, muito bom estar aqui, essa conversa, para mim foi ótimo, espero que para as pessoas tenha sido tão divertido quanto foi aqui, e muito conhecimento trocado, sem Legal. dúvida. Show. Pessoal, turma, mais um episódio. Alto nível aqui, a gente conversando de coisas que realmente alinhando a estratégia com a prática. Se você não curtiu ainda, não se inscreveu no canal, se inscreva. Toda semana agora um novo conteúdo para você, tanto aqui no YouTube como também no Spotify. Então, se você quiser separar um tempo para você de qualidade para você assistir o episódio, você consegue. Mas também, se você estiver fazendo alguma atividade, seja academia, seja alguma atividade de casa, coloca seu fone ali, vai fazendo a atividade, vai absorvendo o nosso conteúdo aqui, tá bom? Até a próxima e vamos que vamos. Tchau.